Alô, irmãos, bom dia, paz seja com todos, né? Todos os irmãos, todas as irmãs e as famílias, né? De todos nós, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, continuando aí com a nossa pequena meditação, né? Todos os dias, para nos consolarmos. Vamos concentrar hoje aqui nossa fala sobre o que o Tiago, né? Nos diz a respeito exatamente das coisas que a gente está falando, né? Nós estamos falando o quê? Estamos falando sobre, nós estamos aqui à procura das virgens prudentes, né? Ou seja, nós estamos procurando ser virgens prudentes, porque nós acreditamos, né, que as virgens prudentes, conforme está ali naquela parábola de Mateus 25, que as virgens prudentes são as primícias da salvação, que são exatamente a igreja que vai ser arrebatada, certo? Então o Tiago ele fala várias coisas aqui que coincidem, né, com aquilo que nós estamos falando em vários outros escritos. Como nós falamos ontem no Tiago, né, nós vamos voltar aqui nele e pegar alguns versículos aqui que reforçam e sedimentam o que a gente está falando e que os apóstolos estão falando. Então o primeiro versículo que nós vamos ver aqui em Tiago, no capítulo 1, e no versículo 18 diz assim, ó: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha aí. Está vendo? Então a vontade do Deus Todo-Poderoso e do Senhor Jesus Cristo é o quê? Segundo a vontade dele, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade, que é o Evangelho, não é isso? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A igreja são as primícias, né? Então nós estamos sendo gerados, né, pela palavra da verdade. Por isso é que a gente está falando aí em transformação, né? Paulo fala em transformação, em conversão, né? Os apóstolos falam em conversão, que é aquilo que a gente está falando, né? Nós estamos nos lembrando, né? Transformar-vos pelo vosso entendimento e pelas vossas obras, não é isso? Então ele está nos gerando, ele nos gerou pela palavra da verdade. A igreja ela é gerada pela palavra da verdade, certo? Ela é transformada, ela é convertida pela palavra da verdade, certo? Nós estávamos no mundo e fomos o quê? Redimidos do mundo e fomos transformados, certo? Pela palavra da verdade. Essa transformação é o quê? Mudança de pensamento e, logicamente, mudança de obras, certo? E a fé inabalável nessa palavra, porque ela é a verdade absoluta. Não existe outra verdade além da palavra, né? Bom, aí voltando, vou continuando aí no capítulo 1, né, de Tiago, ele vai dizer o seguinte, ó, 22. Sede cumpridores da palavra, 1:22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não é isso? Então, sede cumpridores. Então, se nós formos gerados pela palavra, nós temos que ser também cumpridores dessa palavra. E não somente ouvintes, né? Quem ouve e não cumpre é o quê? É a virgem louca. Quem ouve e cumpre é a virgem prudente, não é isso? Então não podemos nos enganar com falsos discursos. Então, falso discurso quem faz é o quê? São as religiões, né? Por isso é que a gente saiu de lá, né? Porque lá tem falsos discursos, falsas palavras, né? Falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né? E usando o nome de Deus, é claro, né? Certo? Aí no 23 ele diz o quê? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão
que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era, né? Certo? Então, meus irmãos, o Tiago aqui ele está reforçando, né, tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, né? Certo? Aqui no 21, capítulo 1, 21, olha o que ele diz aqui, ó. Pelo que, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então a palavra foi enxertada em nós, né? Essa palavra enxertada tem pelo menos 3 sentidos, né? O enxerto mesmo, né, que é uma prática da agricultura, é enxertar mesmo, né? E a outra também tem um sentido o sentido que está aqui é o sentido de fecundar. Então a palavra é uma semente que ela fecunda, né? Nasce, gera uma planta e essa planta vai dar frutos. É isso que ele está querendo dizer, que ela foi enxertada em nós, né? Porque nós fomos gerados por ela, certo? Para que fôssemos como primícias das criaturas do nosso Deus. Então a palavra está sendo enxertada em nós, certo? Então fecundar aqui, então, é uma mudança completa, né, é uma mudança completa de entendimento, uma mudança completa de vida. Quando o apóstolo Paulo escreve ali no capítulo 15, 1 aos Coríntios, escreve ali sobre a ressurreição, ele dá um exemplo ali, né, de o que significa transformação, né, que vai haver do nosso corpo na ressurreição. Porque ele diz o seguinte, ó, você planta, né, você planta uma semente, né, ele compara a ressurreição como você plantando uma semente. Você planta a semente, o que acontece com essa semente? Ela morre, né, ela germina, e sai dali uma coisa completamente diferente da semente, que é a planta, né? Certo? Então ele faz uma comparação exatamente da ressurreição. Isso é uma transformação, né? O nosso corpo vai ser colocado no pó, certo? E ele vai ser transformado num corpo espiritual. Primícias das criaturas seria isso aí, né? O arrebatamento. Então, meus irmãos, né? Ó, gerado pela palavra, gerou pela palavra da verdade, né? Palavra em voz enxertada, cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então são essas coisas aqui que são essenciais da igreja, né? Porque nós vamos mostrar a mudança de pensamento nosso pelo que nós falamos e pelo que nós fazemos, né? Essa é a mudança, certo? Essa é, digamos, a mente de Cristo, né? Que nós vamos ver depois o que é a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Evangelho, né? É a palavra. Essa é a mente dele, é a obediência à palavra. E nós estamos atrás de quê? Estamos atrás da mente de Cristo também, né? A mente de Cristo, estamos atrás das virtudes de sermos considerados e achados como virgens prudentes, para que possamos ser essas novas criaturas, não é isso? E aí, continuando aqui, né, ainda em Tiago, no capítulo 2, e no versículo 26, ele vai dizer assim, ó, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, né? Então a fé e as obras e a palavra, elas estão totalmente integradas uma à outra. Elas não estão separadas uma da outra, pelo contrário, né? Então, quando o nosso espírito se separa do nosso corpo, o nosso corpo morre, né? Certo? Assim também é a fé e a obra, certo? O que ele diz? Vamos repetir. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, né? Então a nossa fé, ela tem que ser alimentada pelas nossas obras,
que por sua vez vai ser alimentada pela nossa fé, que por sua vez é alimentada pela palavra. Por quê? Porque a palavra da verdade, ela gera novo pensamento, gera novos comportamentos, gera novos entendimentos, né? Gera a mente de Cristo, não é isso? Gera a mente das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a colocam em prática. Então, meus irmãos, amém por hoje, né? Até amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos e com todas as irmãs durante esse dia.